porque está todo mundo usando mesmo esses aplicativos de celular. Seja para pedir comida, pagar contas, estudar, trabalhar, para praticamente tudo nesse momento. Um prato de mão cheia para os criminosos também, que se aproveitam para pegar os nossos dados. A gente vai continuar conversando com o Guilherme Lima, que tem mais orientações nesse sentido, né, Guilherme? Isso, Josielma. Na verdade, eu estou aqui com um especialista em crimes digitais, que é o Cleorbert Santos. Ele vai conversar um pouco com a gente, explicar essas questões e dar algumas dicas para que a gente não possa, então, cair em nenhum golpe, nenhum crime virtual. Bom dia para o senhor. Explica primeiro para a gente falou aí, olhou na reportagem, né? Dados que esses aplicativos invadem, ou no caso, quando você instala, você acaba permitindo que eles tenham acesso a esses dados, mas que dados são esses? Então, é interessante que a população, antes mesmo de instalar esse tipo de aplicativo, ela leia o que nós chamamos de política de privacidade. Além dos termos de uso, é interessante que seja lida a política de privacidade, porque dados pessoais são pedaços de nós que são transferidos para outrem, ou seja, é um pedaço da sua personalidade que vai estar transitando em outros lugares. E os dados que eles coletam podem ser diversos. Existem aplicações hoje na moda, essas aplicações que mudam o nosso gênero, que mudam nossa cor de cabelo, etc. É uma brincadeira aparentemente inofensiva, mas que pode coletar, por exemplo, suas fotos, da sua galeria, pode coletar essas informações, e essas informações podem vir a ser utilizadas por governos, inclusive por cibercriminosos em crimes, por exemplo, de falsa identidade. Eles podem cometer crimes usando esses seus dados. São inúmeros os dados a depender da aplicação. E por que esses aplicativos, né, têm acesso a esses dados? Esses aplicativos têm acesso a esses dados por uma razão, porque nós permitimos, e a segunda razão é porque eles utilizam esses dados para fazer o que a gente chama de ciência de dados. Eles ficam coletando nossos comportamentos, nossos gostos, de maneira inofensiva, para ficar mandando anúncios para nós. Mas só que essas informações, como eu disse antes, elas podem ser utilizadas para fins indevidos, para fins ilícitos. Muitos aplicativos estão na moda, as pessoas estão utilizando bastante. Instalei esse aplicativo no meu celular, fiz o uso dele, concordei com o termo, possivelmente posso ter ou não meus dados invadidos. O que eu posso fazer? Então, depois que você já teve seus dados coletados, se houver algum tipo de irregularidade, você pode ativar serviços de proteção ao consumidor. Mesmo essas aplicações sendo gratuitas, há uma relação de consumo, certo? Qualquer aplicação dessas. Então você pode abrir uma reclamação no Procon. Só que fica muito difícil você ter efetividade, mesmo em nível judicial, em relação a aplicações que são hospedadas em países que o Brasil não tem cooperação. Então o ideal realmente é prevenir, evitar usar esse tipo de aplicação que faz essa coleta abusiva de nossas informações. A gente olhou também na reportagem, né, que há muitos problemas e golpes por meio de aplicativos de mensagens. Que golpes são esses e como eles acontecem? Como que isso é possível? Esse celular ser invadido e aí a pessoa passa por outra pessoa e então aplica o crime? Em primeiro lugar, é interessante desmistificar que não existe clonagem de aplicativos de mensagens. Existe uma espécie de sequestro. Ou seja, os cibercriminosos, os hackers, crackers, bandidos virtuais, eles geralmente se utilizam de uma técnica chamada engenharia social, que é a arte de manipulação. Eles vão manipular as pessoas, seja por meio de mensagens SMS, mensagens nesses aplicativos, para que elas forneçam um código que vai fazer com que eles tenham acesso a esse aplicativo de mensagens lá em outros dispositivos. Não acontece uma invasão ali do seu dispositivo. Apenas alguém toma de conta da sua aplicação e eles podem começar a perpetrar outros crimes. Por exemplo, o estelionato, usando ali sua conta, fingindo ser você, pedindo dinheiro emprestado ou mesmo cometendo outras sortes de crimes. Nesse caso, com esse aplicativo em específico, o que a gente deve fazer para evitar cair nesse golpe? Para evitar, sempre estudar bastante a respeito dessas técnicas que os bandidos utilizam. Na internet há vários exemplos, né? Se conscientizar a respeito de como esses ataques acontecem e evitar, ou seja, jamais enviar códigos que são pedidos por alguém que está fingindo ser, por exemplo, uma empresa.
Você liga, se você estiver desconfiado, desconfie sempre, ligue para a empresa primeiro confirmando se aquilo realmente partiu daquela empresa. Acontece demais e as pessoas enviando esse código, como eu disse, o bandido vai ter acesso, vai ter sequestrado ali a conta de aplicativo dessas vítimas. Cleorbert, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, Josiema, mais do que nunca, né, o celular está sendo tão útil, a internet, nesse período de pandemia, de quarentena. Então, seguindo essas orientações, as pessoas podem evitar futuros problemas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Cleorbert. Muito boas essas recomendações e essas orientações do especialista em crimes virtuais, digitais.